Olá, bem-vindas! Eu vou dar um tempinho para esperar um pouquinho as pessoas entrarem. A gente tem bastante coisa para falar. Eu espero conseguir terminar em 1 hora. Se vocês não viram meu stories que eu fiz agora, o que eu vou pedir? Vou orientar, vou dar uma sugestão para vocês. Vocês estarem com um caderninho, um bloquinho e uma caneta para vocês anotarem as coisas, porque vai ter muita coisa que a gente vai falar. Eu fiz até um roteirinho aqui para não esquecer de nada. Eu vou fazer perguntas que vai ser interessante você anotar as respostas, porque assim você consegue levar para praticar depois da live. A ideia da live é te dar você conseguir aprender e levar os ensinamentos daqui para a prática. Não é só aprender, porque quando a gente aprende, lê muito livro e não pratica, o conhecimento se perde. Então, se você anota, o que é anotado não é esquecido. Se você anota, você consegue aplicar depois. Então, tenha um caderninho, vou dar um tempinho aí porque o pessoal tá entrando. Um caderninho com uma caneta para você anotar. Eu vou fazer perguntas que eu faço para as minhas clientes para detectar o seu estilo pessoal, para começar a refletir sobre o seu estilo pessoal. Então, é bom que você anote. E se você tiver uma peça no seu guarda-roupa que você ama, mas não conseguiu usar em 2025, separa ela aí do ladinho que no final, se der tempo, as pessoas que quiserem ficar na live, eu chamo, você participa da live, traz a peça e eu te dou sugestões e te ajudo a usar essa peça, tá bom? Oi, Aline. Ai, que bom que você conseguiu vir. Vamos ver aqui, ó. Simone. Oi, Rô. Sejam todas bem-vindas. Então, se vocês estiverem aí ainda sem pegar o caderninho, vai pegar o caderninho, pega uma água. O que a gente vai falar hoje é sobre desapego de guarda-roupa. Aí, quando a gente pensa em desapego... Oi, Ju. Quando a gente pensa em... vocês estão me escutando direitinho? Nem perguntei, porque eu acabei de colocar o fone. O som tá bom? Estão me escutando? Ixi, peraí. Entrou no meu fone o som do podcast que eu tava escutando. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em desapego, a gente sempre pensa... primeiro, quando a gente pensa em pegar o guarda-roupa, a primeira coisa que vem na cabeça é a preguiça, né? A preguiça de pegar... E a preguiça de pegar é não saber o norte, não saber pra onde eu tô indo, o que eu vou tirar, né? E se eu tiro e depois preciso usar? E que tenho vontade de usar? Então, quando a gente pensa em pegar guarda-roupa, a preguiça é sempre pensando em tudo que eu vou ter que mexer, tudo que eu vou ter que pensar, a energia que eu vou ter que gastar. Então, dá uma certa preguiça. Mas quando a gente tem um norte, quando a gente entende o que vem antes do desapego, as coisas ficam mais claras. E aí você pode fazer o desapego. Eu gosto muito de pensar no desapego, principalmente para quem tem guarda-roupa muito grande. Um desapego em partes. Você não precisa pegar tudo de uma vez. Porque realmente, para quem tem um guarda-roupa grande, fica muito cansativo. Para quem tem um guarda-roupa pequeno, vale a pena, sim, pegar de uma vez só. Começa de manhã, põe uma playlist e começa. Mas antes você precisa entender os passos que vêm antes. Então eu separei aqui algumas dores que eu escuto de cliente quando a gente vai fazer um desapego. E vocês podem até ir interagindo aqui, falando qual desses que você tem mais dificuldade quando você pensa se eu tiro ou não uma peça. Então vamos lá, o primeiro é o apego sentimental, né? Aquelas peças que a gente tem um apego, que faz a gente lembrar de uma pessoa, ou que uma pessoa muito especial deu pra gente, ou que foi da nossa mãe, ou que foi do nosso pai. Então a gente não quer tirar do guarda-roupa. Eu tive uma cliente uma vez que ela tinha um blazer do pai que ela reformou pra servir nela, né? E ela falou assim, eu não consigo tirar, porque é um apego dele, né? Então a gente conseguiu montar looks lindos, porque era um blazer risca de giz, azul marinho. Então às vezes só uma leve transformada na peça, aquela peça que tem um apego sentimental que é muito difícil de tirar, você consegue salvar pro seu estilo de vida hoje. Então peças com apego sentimental é uma. A outra, que é a mais famosa de todas, é: e se eu precisar um dia? E se eu quiser usar um dia? E se aparecer uma situação que eu vá precisar dessa peça? Essa, assim, é a primeira de todas, né? Eu não sei se eu tiro porque vai que eu preciso. A minha pergunta pra você nessa questão é: se aparecer a tal situação, essa peça é a peça que você usaria? Essa é a peça que você escolheria usar com o estilo que você tem hoje? Essa peça que você escolheria usar porque ela valoriza o seu tipo físico? Então, quando essa dor aparecer de pensar, e se eu for precisar? Pensa nessas perguntas, você pode ir tudo isso anotando para você lembrar quando você for fazer o seu desapego. Porque são perguntas que eu faço, né? Então, se aparecer essa situação, que situação aparecer? Um jantarzinho. Então tá bom, então vamos pensar num jantarzinho. Como que a gente combinaria essa peça para um jantarzinho? Vamos começar a pegar as peças.
Então o guarda-roupa, ele é sempre, quando a gente vai fazer o desapego, ele sempre traz muita reflexão sobre você. E quando você percebe se aquela peça vai funcionar ou não, é quando você consegue realmente tirar ela com segurança ou manter. Aí a gente começa a fazer as combinações. Então essa seria uma combinação que você pensou em usar ela no jantarzinho? Seria. Agora vamos pra frente do espelho. Essa seria a sua primeira escolha se você fosse sair pra jantar hoje? Aí a pessoa vai falar assim, não. Eu provavelmente ia procurar outra peça ou compraria uma peça nova, porque não tô me sentindo eu. Então, às vezes, você precisa pôr aquela peça no corpo, se olhar no espelho, pra entender se aquele e se ainda funciona pra você hoje. Pô, ano passado poderia funcionar, mas hoje talvez não. A outra dor, que é quando a gente vai desapegar, é a culpa pelo dinheiro gasto. Muitas vezes a gente tem peças que a gente investiu muito dinheiro e aí a gente fica pensando, né, poxa, mas custou caro, né, uma peça de marca, tá nova, nunca usei, né? A peça cara é a peça que você nunca usa. A peça que você pagou caro e usou muito é uma peça barata. A peça que você pagou R$20 e nunca usou é uma peça caríssima. Então, quando você tem essas peças de valor de investimento alto, primeiro, você consegue colocar em brechós de luxo, você consegue anunciar em plataformas de revenda, e você consegue ganhar um dinheiro com essa peça, né? Tô falando mais de peças de luxo, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de desapegar. E na maioria das vezes, são peças que muitas vezes ficam tão tradicionais que quando você vai amadurecendo, o tradicional te envelhece. E aí essa peça não tem mais a ver com o seu estilo. Então é melhor você vender e reverter esse dinheiro para você de volta, que você compre uma coisa que vai te valorizar e que vai funcionar no seu guarda-roupa, do que ficar guardando uma peça que teve um grande investimento, ocupando lugar no armário e você não usa. Então, toda vez que você pensar nessa parte de investimento, da peça investimento, é pensar como que eu posso reverter ela em dinheiro para mim ou como que eu posso usar ela no meu estilo hoje. E aí a gente vai chegar na dica que como que você vai descobrir se essa peça vai funcionar no seu guarda-roupa hoje ou não. A outra coisa que faz a gente ter medo de desapegar é o corpo. E se eu emagrecer? E se eu engordar? E se eu engravidar? Né? A gente fica com aquelas perguntas do corpo. Às vezes a peça é muito boa e ela ficou linda quando você estava mais magro, estava te vestindo super bem quando você estava acima do peso e você tem medo de desapegar, porque se você engordar você já sabe que ela funciona e se você emagrecer você sabe que ela funciona super bem. A primeira coisa é, o que causa uma falta de criatividade no guarda-roupa? É um armário cheio. Então peças, mesmo caso pode acontecer com aquela peça de apego sentimental, peças que você não tem certeza se você vai usar agora, tira de vista. Põe num outro departamento do seu guarda-roupa, põe numa caixa. Se você emagrecer, ela tá lá. Se você engordar ou engravidar, ela tá lá também. Não tira, se é uma peça que você gosta e que você sabe que te veste bem naquele formato de corpo da fase que você tá, guarda numa caixa separada, mas não deixa ali à mostra. Porque ela só está ocupando espaço e espaço visual. Espaço visual ocupado sem uso é falta de criatividade. Então, quando você tiver essas peças na hora do seu desapego, põe de lado, já vai dar uma boa livrada. A outra é a fadiga da decisão. Toda vez que a gente tem que ficar pensando, ponho ou não ponho, tiro ou não tiro, guardo ou não guardo, como eu combino, será que eu vou usar, será que faz parte do meu estilo? Isso já te traz um cansaço, uma fadiga mental. Então, por isso que é importante a gente entender o que vem antes, porque aí você já dá uma descartada nessa fadiga mental. Agora que eu vou te dar dicas, vou te dar sugestões de como você vai fazer isso antes, ou você faz sozinha, ou você contrata uma profissional que vai te ajudar nessas questões. E aí faz com que você não precise ficar pensando tanto e tenha essa fadiga mental. A outra é a preguiça, né? De não saber o que fazer com as peças e muitas vezes a gente desiste. Só que uma coisa é certa, gente. Toda vez que você desiste de pegar o seu guarda-roupa de jeito, ele acumula mais roupas. Ou ele fica desatualizado. Por quê? Porque vai entrar o ano e você vai comprar mais roupas, você vai comprar mais peças, é natural. Ou você vai estar tão cansada de não saber pra onde ir que você não vai comprar mais nada. E o seu guarda-roupa vai ficar o quê? Desatualizado. E o guarda-roupa ele tem que amadurecer e seguir com a gente conforme a gente vai amadurecendo. Se o guarda-roupa para no tempo, se você para muito tempo de comprar, de atualizar o seu guarda-roupa, as roupas começam a se desconectar de quem você é hoje, porque o seu guarda-roupa parou no tempo e você progrediu, você avançou. Então você tem dois caminhos aí se você deixa de pegar o seu guarda-roupa de ano em ano. Ou ele acumula muita roupa, porque você compra aquilo, mais roupas e vai acumulando, e o pior, quando você não tem esse norte que vem antes do desapego, você acaba comprando peças avulsas que não se conectam no seu guarda-roupa. Porque você só compra uma coisa aleatória, porque você gostou, porque a peça é bonita, mas não necessariamente a peça
funciona dentro do seu guarda-roupa. Então aí tem lá mais uma pecinha solta, desconectada, tem mais uma pecinha sem ser do seu estilo, tem mais a sensação de guarda-roupa cheio. Então, pegar o guarda-roupa anualmente é super importante para que você faça essa limpeza e tenha consciência do que deve sair e o que não pode entrar de novo, porque a gente tem o costume de comprar sempre as mesmas coisas. Então, se você não tá no seu estilo que você desejaria hoje, você tá comprando de novo aquilo que você tá querendo tirar e que você tá querendo renovar. Então, é importante a gente ter esses passos que vem antes, que a gente vai falar na live, tá bom? É normal, é natural, principalmente para as mulheres que estão sentindo que precisam mudar a sua identidade, mudar o seu estilo. Então, naquele processo de olhar para si, e que eu sempre falo aqui, né, o se vestir de si. O que é bonito no outro nem sempre é bonito pra você. Por quê? Porque não te veste de você, né? É lindo, é maravilhoso, mas não tem nada a ver com você quando você coloca. Então, quando você tá nesse processo de identidade, de descobrir a sua identidade, de para que estilo que você tá indo, o que tá faltando, o que tá demais, o que tá em excesso, esse processo é muito difícil você fazer desapego de guarda-roupa. Você precisa fazer realmente uma análise de estilo bem profunda antes, para que você não tire coisas que você vai precisar depois e que você saiba o que você vai comprar. Qual é o seu norte? Quando você abre o seu guarda-roupa, percebe que ele está desconectado de você e você não sabe o que fazer. É entender o que vem antes, é entender o seu estilo. A gente vai falar de todos eles depois, tá bom? E aí, se você não faz essa limpeza, se você não faz essa... Gente, tá tudo certo por aí? Tô falando muito rápido? Dá um joinha aí pra mim, se vocês estão conseguindo acompanhar. O que acontece é que quando você tem um guarda-roupa muito cheio, o que empaca um guarda-roupa? Primeiro, um guarda-roupa muito cheio, porque é poluição visual. Imagina, vou fazer uma analogia aqui. Se você chega num lugar e que tem um cardápio lotado de opções de todos os tipos, massa, peixe, carne, frango, sanduíche, pizza, um monte. Qual cardápio é mais fácil você escolher um prato? Aquele que está dividido por peixe, 3 pratinhos de peixe, 3 pratinhos de frango, 3 pratinhos de massa, 4, 5, seja lá o que for. Ou um cardápio lotado de opções. Obviamente, o cardápio lotado de opções vai te fazer perder mais tempo lendo o cardápio, vai te deixar mais confusa e muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, você pede um prato imaginando que ele vai vir de um jeito, porque você já leu tanta opção, e quando chega o prato é completamente diferente. Por quê? Porque causou uma confusão mental. Armário cheio é a mesma coisa de numa loja lotada, num brechó lotado, num bazar lotado, naqueles outlets quando a gente viaja lotados, que você nem consegue mexer o cabide, você acaba levando coisas que você não precisa, você acaba cansando de provar tanta coisa. É a mesma coisa que o nosso guarda-roupa. Quando ele tá lotado, a gente fica tirando e pondo um monte de roupa e percebe que aquilo não tá funcionando, aí você vai lá e põe aquela roupa que sempre funciona, que é o seu uniforme. Então, o que empaca guarda-roupa? Guarda-roupa cheio, guarda-roupa desatualizado, que ele parou no tempo. Então, você percebe que as roupas que você coloca tá faltando alguma atualização, tá faltando alguma peça statement que você consegue colocar ela nos seus looks base, né? Que são a sua base de estilo e transformar ele em várias opções. Então, esse é o segundo erro do guarda-roupa. Um outro muito comum é você ter roupa no seu guarda-roupa só para determinada situação. Aquela situação que você usa todo dia. Então, o seu estilo de vida diário, você tem lá o seu guarda-roupa, você tem lá a sua formulazinha, a sua receita de bolo, o seu uniforme que você usa todo dia. Quando aparece uma situação atípica, então assim, um jantar, um almoço, uma festa, ou se você é uma mulher muito corporativa, trabalha de segunda a sexta, ambiente corporativo, o final de semana pode ser a situação atípica. E aí você tá sempre mais formal no final de semana, porque você tá tentando usar suas roupas corporativas no final de semana. Então, você ter um guarda-roupa muito concentrado só em determinada situação do seu estilo de vida, também empaca o guarda-roupa. Porque quando aparecem essas situações novas, qual é a sensação? Que a gente não tem roupa para vestir, mesmo com o guarda-roupa lotado. E não é que você não tem roupa para vestir, é que você não sabe adaptar a sua base de estilo, que é aquilo que você usa todo dia, para situações diferentes do seu estilo de vida, né? Aquelas situações que aparecem esporadicamente, que te salvam quando você tem essa consciência, quando você tem esse conhecimento. Você consegue pegar aquela sua base e transformar num look de jantar,
Por quê? Porque você tem essa consciência. Eu faço muito isso aqui nos posts, uma peça transformar em 3 situações diferentes. Eu vou colocar isso aqui pra vocês depois pra gente falar sobre isso. Mas são exercícios que exercitam você entender que caminho que tá o seu guarda-roupa, né? Eu tenho coisas pra fazer esse tipo de combinação. As roupas estão confortáveis no meu corpo? Isso é uma outra coisa que empaca o guarda-roupa. Quando você tem roupas que não estão confortáveis no seu corpo. Então, imagina um guarda-roupa aqui, só tem roupa para um tipo de situação. Um guarda-roupa lotado de roupa que você não usa. Você usa muito, mas tem muito que você não usa. Então tá causando aquela poluição visual que a gente falou. Um guarda-roupa que não tem peças coringas, statements que a gente chama, para transformar sua base em diversas situações. Então também empaca guarda-roupa. Imagina um guarda-roupa assim, como que você vai ter criatividade para montar look num guarda-roupa desse jeito? Então não é que você não tem criatividade, é que o ambiente que você tem para montar os looks estão minando a sua criatividade. Tem muita coisa, tem muita poluição, tem muita falta de informação, tem muita desconexão, de repente, do estilo que você tá hoje, que você quer se transformar, né? Que a gente vai falar disso, que você não é que você quer transformar, é que você quer moldar, que você quer dar aquela lapidada para que ele se adapte a você hoje, né? A gente tem um estilo base que segue com a gente sempre. Eu tive uma cliente uma vez, que eu atendi ela, e que a gente tava falando sobre acessório, não consigo usar acessório, me incomoda, tal. E a gente conversando, ela me mostrou uma foto, né? Que às vezes eu pego foto de cliente lá de trás. Ela olhou e falou, nossa, agora que eu lembrei, eu amava usar brinco colorido, comprido, uns brincos diferentes. E eu parei de usar depois que eu tive filho, porque eles puxam, né? E isso se perdeu. E agora eu tô olhando, poxa, eu gostaria de tentar. E aí a gente trouxe isso de volta pra ela, pro estilo de vida. E claro que não é aquele brinco colorido que ela usava lá atrás. É um brinco amadurecido pro estilo de vida que ela tem hoje. Então essas análises que a gente faz é que faz com que a gente perceba coisas quando a gente está na transição de estilo, na transição de identidade, que fazem você ter mais criatividade, que fazem você se enxergar com aquilo que você tem no guarda-roupa e faz com que você tenha clareza daquilo que você quer que esteja lá dentro, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso que a gente está falando já, das dores, quais dores? Dessas quando você vai pegar o seu guarda-roupa, qual quando você pensa assim, tiro ou não tiro? Qual que pega mais pra você? Coloca aqui pra mim. O e se eu precisar um dia, ou é apego sentimental, ou é o valor do investimento que você colocou, ou é a preguiça de não saber o que fazer com tudo aquilo que se você pega ou não pega, se você tira ou não põe. Coloca aqui pra mim pra eu saber como é que tá o negócio de vocês aí com guarda-roupa. E aí, quando você tem essa sensação de minar a criatividade, o que acontece? Quais são as sensações que a gente tem? Primeiro, não tem roupa pra vestir. E aí o que você faz? Você vai lá e compra mais uma roupa. E quando a gente vai comprar uma roupa, na maioria, muitas vezes, não façam isso. É ir em cima da hora. Por quê? Porque em cima da hora, tudo serve. Qualquer coisa serve. E aí quando qualquer coisa serve, e você vai sempre nesse mesmo jeito de comprar, o seu guarda-roupa, ele acaba ficando acumulado de qualquer coisa serve. Então, se você tem uma ocasião e você consegue se planejar, que você sabe que você não tem roupa e você vai precisar comprar uma roupa nova, tenta ir com um pouco de antecedência. Assim você consegue ter tempo de planejar, de pesquisar, de provar com calma. É horrível a gente comprar com pressa, comprar no desespero, porque a gente sempre compra qualquer coisa. Aqui, ó, tô cheia de roupa e uso sempre as mesmas, quero me desapegar. Isso é uma coisa muito importante, a gente vai falar mais pra frente, Beth. Por quê? Porque você tá cheia de roupa e você usa sempre as mesmas. Então você percebe que tem muita coisa aí do seu guarda-roupa que tá escondida e que você não usa. E aí, como você tá acostumado a usar sempre as mesmas coisas, você não tem nem criatividade pra criar com aquilo que tá ali parado, né? Só que se você usa sempre as mesmas coisas, a pergunta que eu te faço, que eu ia fazer depois, mas já vou aproveitar a sua pergunta aqui. Você tá feliz com as coisas que você usa sempre? Essas mesmas coisas te fazem feliz? Você se olha no espelho e fala assim, eu me visto de mim, eu tô amando isso aqui, eu me gosto assim. Porque tudo bem, o que a gente tem que fazer então é manter isso que você usa sempre, mas usar mais aquilo que tá em volta do que você usa sempre. O que você não tá usando. E aí eu vou te trazer a solução também logo mais, como é que você faz isso. Mas o vestir sempre a mesma coisa não é nenhum problema, porque estilo é repetição. Mas o ponto é, eu estou feliz com o que eu estou repetindo? Esse é o ponto. Eu vou só olhando porque a gente não perde as perguntas, tá bom?
A Dedé perguntou aqui, ó. Procuro fazer boas escolhas, uso várias vezes. Preciso aprender variações. Vou mostrar como é que você faz isso também. Não é apego sentimental, e sim, e se for usar lá na frente. É exatamente isso, né, mãe? Minha mãe. Se a gente pensa, como que eu vou usar, se eu for usar, então mãe sempre pensa nisso, né? Se aparecer essa ocasião, é isso mesmo que você quer usar? E aí como que você usaria? Né? Coloca a roupa, pensa, porque aí você vai perceber se você precisa ou não dessa peça ainda no seu guarda-roupa. Tô louca pra limpar meu armário e não sei como fazer. Então, Beth, exatamente isso. Eu vou te passar o passo a passo que você tem que saber antes pra te dar clareza pra você fazer essa limpeza no seu guarda-roupa. A Letícia tá me contando aqui. Oi, Letícia, que bom que você tá aqui. A Letícia tem uma proposta de usar todas as roupas. Para isso, penso que temos que conhecer o nosso guarda-roupa. O que gosto de fazer é tirar foto dos looks, assim vou aprendendo a misturar as peças. Esse é o exercício... Letícia, muito bem lembrado. Esse é um exercício que eu falo quando a gente começa uma análise de estilo de guarda-roupa, que hoje eu não faço mais eu não faço mais consultoria de imagem, né? Eu faço uma análise de estilo express, bem assim, rápida, mas bem profunda. Você não precisa ter muitos passos, você não precisa ter um dossiê gigantesco para entender o seu estilo. É uma análise de estilo profunda, mas ela é mais prática, mais ligeira. E um dos exercícios que eu passo para as minhas clientes é exatamente isso. Você vai fotografar para mim todos os looks que você usar em 15 dias. Não importa se é pijama, não importa se é roupa de ginástica, não quero saber. Tudo que você vestir em 15 dias, você vai fotografar e vai me mandar. Se você não quiser mandar do rosto, porque você não tá com maquiagem, assim, não tá afim, não tá com o rosto, não, ok. O legal é mandar com o rosto, porque o rosto é muito importante na criação da nossa identidade. Mas esse é um assunto que eu não vou entrar hoje, porque senão vai ficar muito longo. E aí quando ela fotografa esses looks, sabe o que acontece? Você vê uma repetição. Eu vejo claramente, mas a minha cliente vê coisas que ela não enxergava. Meu Deus, olha como eu repito essa peça. Olha essa peça no meu corpo, que coisa horrorosa. Então fotografar o que você usa quando você está nesse processo de identificação do seu estilo, nesse processo de desapego, de querer entender o que vem antes do desapego, esse exercício já pode anotar aí. Fotografar todos os seus looks. Aí de manhã você usou o look de ginástica e foi até a hora do almoço. Aí chegou em casa, tomou banho, colocou outra roupa pra ir pegar filho na escola. Sei lá o que foi. E aí à noite você foi num jantar e um aniversário de alguém. Não interessa. Fotografa tudo. Quando você olhar a pasta, você vai ver que as coisas se repetem. E você vai ver o que vestiu bem, o que não vestiu, porque às vezes você sai de casa correndo, nem olha. Às vezes você tá vestindo tantas vezes a mesma coisa que você nem olha mais no espelho. Você só veste aquilo e sai. E você perde a oportunidade de enxergar como é que essa roupa tá te vestindo hoje. Porque você acha que tá tudo bem. E às vezes tá tudo bem, mas e se não tiver? Nesse exercício você detecta. Muito boa, Letícia. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui... Não, Vera... Não tá francesinha, tá toda descascada, que essa semana começou a produção na Alba e aí acabou minhas unhas, então eu vou fazer, mas não é francesinha. Exato, foto é muito diferente no espelho. Nós vamos falar disso do espelho também. Acho que meu problema é desapegar sem saber como. Exato, Beth, mas você vai saber. Se você seguir tudo que eu te falar aqui hoje, você vai saber. Então vamos lá, não tenho roupa, a sensação de que o armário tá cheio, nada combina e nada te inspira. Porque quando tá cheio é exatamente isso, aquilo que eu falei de chegar num outlet lotado de coisa. A rotina do seu uniforme, né? Aquilo que você usa, sempre as mesmas combinações. Então foi aquilo que a gente falou, não tem problema nenhum repetir. É entender se o que você tá repetindo te representa hoje. Insegurança para experimentar. Você percebe se você tem alguma insegurança para experimentar? Às vezes você vê alguma coisa bonita em uma pessoa, em alguém, numa foto, num filme, numa série, numa pessoa que você segue aqui no Instagram. E aí você olha e fala, nossa, que bonito isso. Não sei se ficaria bom em mim. Você deixa isso passar ou você vai lá e testa? Por quê? Porque quando você testa, você descobre muitas coisas. E aí como é que você faz pra testar se você não tem no seu armário? Porque se é uma coisa nova, você não vai ter no seu guarda-roupa, né? A minha dica presta atenção. Vai numa loja de departamento. Por que loja de departamento, Alana? Porque quando eu vou fazer vídeo em loja, é sempre Zara, Renner, C&A e Riachuelo. Por quê? Porque são lojas que a vendedora não fica em cima de você. Você se serve da roupa. Você se serve do acessório, você se serve do sapato. Você se auto-atende. É um auto-atendimento. Então você consegue ter liberdade para provar as coisas. De repente você viu uma mulher usando uma camisa de um jeito, mas você nem tem no armário, você achou lindo aquilo. Uma boa forma de você testar isso é ir nessas lojas, porque essas lojas têm
tudo que tá na moda. Tudo. Você pega, repete esse look, leva pro provador, põe em você. Vê como você se sente. Por que não? Pega uma cor vermelha. Nunca comprei uma blusa vermelha, nunca comprei um vestido vermelho. Ótimo! Fiquei com vontade de usar. Vai na loja, prova um vestido vermelho. Vê como você se sente. Aí você vai em outro vestido vermelho. Sabe o que você vai perceber? Que, dentro de todas as reflexões que você vai fazer ali, tudo que você vai descobrir, que tem tons de vermelho que ficam lindos em você e tem tons de vermelho que você fica abatida, branca. Então você vai perceber muita coisa. Então não deixe de experimentar. Porque o experimentar, principalmente na fase que a gente está em processo de identificação de estilo, elas são muito importantes. A gente descobre muitas coisas. E o que você tem que entender também é que quando você está nesse processo e você quer mudar algumas coisas que você gosta, a primeira coisa que pode acontecer é você estranhar. Por quê? Porque você não está acostumado a usar, né? Então, de repente, você começa a colocar um colarzinho a mais, um brinco um pouquinho maior. Aí você fala, ai, não sei. Não tira. O que eu te aconselho é, não tira. Se você não sabe, você não sabe nem se não e nem se sim. Não tira. Experimenta usar o dia todo. Passa o dia com aquilo. Sente o desconforto. Sente o conforto. Porque às vezes você vai perceber que, nossa, agora até que olhando, depois de olhar 10 vezes no retrovisor do espelho, eu tô gostando desse brinquinho aqui em mim. Uma coisa que eu nunca usei. Então o olho precisa ser treinado. Porque é novo pra ele. Então se você tem dúvida, usa. Gente, no final do dia não vai morrer nenhum elefante branco porque você usou um brinco um pouco maior do que aquele que você está acostumado a usar. Ninguém vai lembrar. Um erro de estilo, né? Você foi num lugar e falou, quer saber? Hoje eu vou me vestir desse jeito. Não sei o que vai dar, mas eu vou me vestir desse jeito. Não deu certo, errou a roupa, no lugar que você estava não funcionou, não estava de acordo. Ok, você dormiu, acordou, ninguém mais lembra. A gente não tem essa importância toda. Então não deixe de testar. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais livre para isso. A gente vai perdendo a vergonha. Dane-se o que os outros acham. Isso é muito importante. Desenvolver que a opinião alheia é sempre pelo olhar dele, né? O gosto dele, não necessariamente o seu. Então você precisa testar. Claro que experiências maiores, assim, provas maiores, testes mais ousados, é legal você fazer começar devagarzinho. Não ir de cara num lugar que vai estar lotado de gente, porque você pode realmente se sentir muito desconfortável. Então, vamos devagar. Deixa eu só ver aqui se eu perdi alguma coisa. Acho que meu primeiro desapegar. Oi, Rô! Minhas roupas saem sozinhas, nem preciso escolher. Estou sempre igual. Não é verdade, estou sempre muito bem vestida. Mas é o seu estilo. A Rô, eu posso falar porque a Rô é minha irmã. Então, assim, ela tem um estilo bem definido. Então, ela repete, mas ela tá ali, sempre vestida dela. O que pode estar sentindo falta é ter mais opções dentro do que isso que você repete, né? Mais cores, mais estampa, mais lavagem de jeans, enfim, esse tipo de coisa. Mas dentro do que você repete, tá tudo certo. Vamos lá. Aí depois tem a dependência de novas compras, a crença de que é preciso comprar algo novo para ter um look diferente e se sentir renovada. Cuidado com essa pegadinha, porque isso, de novo, vai poluir o seu guarda-roupa, vai encher o seu guarda-roupa de coisas que você não precisa. Não fique achando que você está sempre precisando de uma roupa nova. O que você precisa, se você está nessa carência e nessa loucura de estar sempre comprando coisa nova, o que você precisa é entender melhor o seu estilo antes de sair comprando. Quando você tem um norte, quando você tem consciência, uma coisa que eu escuto muito de todas as minhas clientes, são raras as clientes que não fazem essa observação. Alana, hoje eu vou nas lojas, eu não tenho nem prazer em comprar. Eu vejo aquelas araras lotadas, eu sei tão bem o que eu preciso, que eu vou, pego o que eu preciso, provo, funcionou, levo, acabou. Não tem mais aquela coisa, né, de preciso comprar mais. E, gente, não existe nenhum dinheiro mais bem investido do que a gente investir em experiências, em viagens, em momentos com pessoas que a gente ama, muito mais do que gastar em coisa física, né? Roupa, sapato, bolsa, vai acumulando, dá aquela né, de alegria na hora e depois de 2 semanas aquilo lá já perdeu o valor, já perdeu a empolgação. Então prestar muita atenção nessa carência de querer comprar mais, de estou precisando mais de roupa. Antes de pensar nisso, para um pouquinho, reflete um pouquinho, será que eu tô precisando de mais roupa mesmo? Será que eu tô precisando de mais um sapato? Mais uma bolsa? Às vezes você até tá precisando de algo que te represente hoje, mas aí você precisa tirar isso que tá no seu armário que você não tá usando, né? Mas você tem que ter consciência, não, eu realmente tô precisando de um sapato que eu não tenho. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu só uso tênis e sandália rasteira. Só. Até em casamento eu tenho a sandalinha rasteira, que tem toda cheia de brilho ali, mas que eu vou sempre de longo e vestido e sandália rasteira. Sempre.
Só que faz um tempinho aí, uns meses atrás, que eu tô com vontade de começar a usar um salto. Pergunta se eu tenho algum salto no meu armário. Eu tenho nas minhas botas algumas, mas eu tenho um sapato de salto, que quem me segue aqui sabe que é o que eu uso em todos os posts, que é um sapato azul, que eu sou apaixonada por aquele sapato. Mas eu tô sentindo falta de um saltinho bloco durante o dia, de um saltinho um pouquinho mais baixo, caso eu saia pra jantar, eu tenho vontade de colocar um saltinho. Me deu essa vontade. É algo completamente novo. Eu já tive fases que eu usei muito salto, mas hoje é uma coisa nova. Então, o que eu vou pensar pra não comprar um salto que não vai entrar no meu guarda-roupa? Que vai entrar um salto que eu realmente vou usar? Eu vou pensar onde eu... Anote isso daí que é muito importante. Que são as perguntas que você deve fazer antes de comprar algo novo no seu guarda-roupa que você não tá acostumado. Pode anotar no caderninho aí que eu falei pra você ter aí, caderninho com caneta. Oi, Maria José. Tem uma lista com o que preciso. Vamos falar dessa lista, Ana. Muito bem lembrado, tá aqui anotadinho pra eu falar. O que você precisa saber antes de comprar uma peça que é nova no seu estilo? Vamos seguir no exemplo aqui do meu salto. Onde eu vou usar? Onde? Em que ocasiões que eu tô sentindo falta desse salto? Primeira coisa que eu tenho que ter consciência, clareza. Segundo, que tipo de salto que eu quero usar? Ela não faço a menor ideia. Imagina se eu for pensar num salto que eu não faço a menor ideia. Ótimo. Se você não faz a menor ideia, você vai buscar referências de sapatos de salto. E você vai começar a olhar e falar, por exemplo, quando eu vou comprar um tênis casual, né, um tênis pra eu usar no dia a dia, eu pego um tênis que eu gosto, que é o modelo que eu gosto, da marca que eu gosto, eu vou lá no Pinterest e coloco esse tênis lá. E vejo as combinações que saem com esse tênis. E aí eu percebo, eu gosto desse visual. Porque ao invés de ficar pensando no que eu tenho no guarda-roupa com ele, que eu já tô cansada de saber do que eu tenho, porque meu guarda-roupa ele é bem redondinho, eu vou lá e olho, gostei das combinações com esse tênis. Esse tênis é pra mim. Ou, agora no corpo, olhando no pé como fica, não. Porque online tem isso, né? A gente não consegue provar. Não. Então, olha a chuva. É um exercício pra você pensar, que tipo de salto que eu quero? Eu já sei. Eu quero um salto bloquinho, um bloco quadradinho assim, baixinho, pra eu usar em momentos casuais, que hoje eu uso a minha rasteira, eu quero usar uma sandalinha assim, e quero um saltinho pra momentos, umas ocasiões mais especiais, mas eu quero que seja um salto baixinho, só pra mudar a postura. Porque quando você põe um salto, você muda a postura, e não precisa ser alto pra isso. Só um pouquinho já serve. Então são perguntas que você faz. Onde eu vou usar? Como eu pretendo usar? Com que peça eu vou usar? Vou usar com saia? Não. Eu vou usar com vestido? Não. Eu vou usar com calça? Sim. Que tipo de calça? Mas calça de alfaiataria, calça jeans. Então eu já tenho uma noção de que sandália que eu quero comprar. Então, perguntar onde eu quero usar, com que peças do meu guarda-roupa eu vou usar. A gente tá falando de um sapato, mas imagina se você tá pensando numa calça, numa saia, num peso muito maior no guarda-roupa. Então, como que eu vou combinar? Que materiais, que cor que eu tô sentindo falta? É neutra? É colorida? E aí, de novo, você faz o quê? Vai lá no Pinterest, coloca e começa a ver umas referências pra saber, não é por aqui, é por aqui. Você vai desenvolvendo esse olhar. Porque esse olhar de estilo, principalmente quando a gente tá nessa transição de identidade, de estilo, ele precisa ser construído. Você tá com aquele construído confortável que você conhece. Se você tá querendo mudar, acrescentar, você vai precisar dar uma reajustada aí no seu olhar. A Beth aqui, meus filhos foram casando e eu fui enchendo os armários. Depois da pandemia não consegui não comprei quase mais nada. Perdi a compulsão, agora preciso desapegar do que não uso. E aí eu vou dar uma pergunta pra você se fazer, Beth, quando você for fazer esse desapego pra todo mundo. Também tava aqui, a gente já vai matar isso. Se não for um sim absoluto, é um não absoluto. Então se você olhar essa peça e falar, eu não amo essa peça, amo, ela fica. Amo essa peça? Não sei, é não. Se não for um sim absoluto, é um não absoluto. Então, isso é uma boa coisa, principalmente quando tá com o armário muito cheio. A gente, às vezes, ganha muita roupa, né? Em família, a gente vai passando uma roupa pra outra, aí vem a roupa da prima, vem a roupa da irmã, vem a roupa da mãe, e vai vindo roupa. E aí você fala, deixa aqui que depois eu vejo se eu vou usar, deixa aqui que depois eu vejo se eu vou usar. E o armário vai acumulando. Então, quando você receber essa sacola de doação familiar, já olha pra ela e tenha frieza mesmo. Isso aqui não é o meu estilo, isso aqui eu não vou usar, não uso, prefiro que dê pra outra pessoa. Por quê? Porque se você depois que você leva pro seu guarda-roupa e fala depois eu vejo, esse depois eu vejo nunca chega. E vai ficar lá, guardado até você pegar. Então, quando você receber, sempre olha, realmente tem o meu estilo ou não. Uma outra coisa que breca a criatividade é a falta de conhecimento para fazer combinação. Como é que você tem esse conhecimento para fazer combinação?
Pesquisando, gente. Por que uma consultora de estilo, por que uma personal stylist, ela faz as coisas assim? Né? Às vezes as pessoas me falam, nossa, você cria as coisas com tanta rapidez. É uma coisa, às vezes eu vou no guarda-roupa, a cliente fala, nossa, mas eu nunca tinha imaginado uma coisa tão óbvia, né? E eu vou lá, e por quê? Porque eu faço isso todo dia, né? Se eu não tô fazendo isso com um cliente num dia, eu tô sempre olhando referência. O meu Instagram eu sigo pessoas que me dão referências de trabalho, eu vejo desfile. Então na cabeça as coisas fluem naturalmente. Você que não vive isso todo dia, não tem como você ter essa super criatividade. Você tem que desenvolver. Como? Construindo esse olhar, olhando mais referências, né? Às vezes a gente perde tanto tempo ali rolando o feed do Insta, né? Dá uma olhada no Pinterest. O Pinterest é a melhor fonte de inspiração que você tem. Lá tem tanta coisa linda, a gente vai chegar lá, tá? Que é um dos passos para você saber desapegar do seu guarda-roupa, o Pinterest é uma fonte. Mas costuma construir esse olhar. Eu não vou entrar muito porque a gente vai entrar na parte quando a gente falar disso lá na frente. Limitação do biotipo de idade. Então às vezes a gente fica naquela coisa, né? Será que ainda dá pra minha idade? Será que ainda é bom, né? Será que isso aqui não tá muito tchutchuca pra minha idade? Será que isso aqui não tá muito velho pra minha idade? Eu tô falando porque as mulheres, né, acima de 40, 50, a gente sempre tem essa pergunta. Às vezes, por exemplo, uma menina de 20 anos coloca um jeans, uma camisa branca super engomadinha, ela vai ficar cool, né? Agora pega uma senhora de 50 anos, às vezes ela pega uma camisa super engomadinha, com uma calça super certinha, olha, fica tradicional, envelhece. Né? Às vezes precisa de uma bocinha ali naquela camisa, abrir um botãozinho, a modelagem da camisa precisa ser um pouco diferente da menina de 20. Então a gente, entender a nossa idade, o que fica bom pra gente, eu não gosto de colocar regra, mulher de 50 não pode usar isso, não existe isso, mesmo porque eu acredito que a nossa idade ela é interna. O pernilongo, matei. A nossa idade é interna. Então, por exemplo, eu tenho 47 anos. Eu não me sinto com 47 anos, eu me sinto com 30 e pouco. Então, assim, eu me visto dentro da minha idade que eu me sinto internamente. E isso faz com que eu me sinta bem. Mas é claro que tem coisas que, por exemplo, uma mulher de 60 anos vai usar uma saia frufru, de babadinho, mini saia rosa, pink. Depende, o que ela quer transmitir com isso? Como é que ela quer ser percebida quando ela veste uma saia dessa? Né? E em que lugar que ela tá usando isso? Muito tem disso. Você vai numa reunião de filho, vai num jantar onde é um monte de casal, você vai pôr um decote que vem até aqui, um comprimento super mini. O que você quer? Como você quer ser percebida nos determinados ambientes? Então, idade tem muito mais a ver com você se perceber, se olhar no espelho e ver como que você se sente com aquela roupa, com aquela combinação e perceber o que pode mudar. Porque de repente você adora uma calça jeans e uma camisa branca. Mas talvez, será que não precise modernizar um pouco a modelagem da calça? Será que não precisa a camisa ser um pouquinho mais despojada? O tecido não pode ser um pouquinho diferente? Essas análises a gente só faz quando a gente se abre para entender o nosso estilo. Enquanto a gente está no automático, essas reflexões não vêm. Então, se vestir para a idade, que é uma outra coisa que mina a criatividade do guarda-roupa, é não entender o que está vestindo a nossa idade hoje, é percepção. É se olhar no espelho e entender aquilo que você se sente vestida de você. Quando acontece no corpo, não vou falar disso, vou falar depois. Falta de inspiração, não saber onde buscar ideias e como aplicá-las, a gente vai chegar lá. E a dificuldade de transitar entre as ocasiões. Por quê? Porque quando a gente tem um estilo de vida que é muito redondinho, sempre nas mesmas situações, quando aparece uma situação nova, a gente fica meio perdida. Uma dica que eu te dou pra isso, presta atenção que essa dica é muito boa, pesquisa o lugar que você vai. Pesquisa. Hoje, gente, a gente tem tudo de informação do lugar que a gente vai. Você vai num restaurante, se for convidado para ir num restaurante, pesquisa sobre o restaurante. Vê as fotos que aparecem no Google, que aparecem no Instagram. Vê o Instagram do restaurante, da balada, do lugar que vai fazer a festa de casamento. Olha o lugar. Porque assim você consegue chegar na questão que é o se vestir de você em todas as situações. Como eu quero me sentir neste ambiente? Com a pessoa que eu vou estar. E aí você vai começar a entender, eu quero me sentir assim, assim, que roupas fazem eu me sentir desse jeito? É um vestido fluido? É uma parte de baixo cintura alta, com uma blusa mais justinha? Como eu quero me sentir nesse ambiente? Porque às vezes é um restaurante só com uma penumbra, um mais escuro, ou é um lugar que o perfil do público é mais, sei lá, que se veste mais de jeans e tênis. Por exemplo, outro dia eu fui num lugar que era samba, né? Um lugar super famoso aí de samba. Eu não escuto samba, não sei samba, é um ambiente completamente diferente pra mim. Mas o que será que as pessoas usam à noite samba num lugar fechado que você paga pra entrar? Enfim, aí você vai pesquisar
E a galera tá de jeans, hoje tem de tudo, é muito eclético. Então, de jeans, eu fui confortável no meu estilo. Jeans, tênis e uma blusa mais justinha, pra mim tava ótimo. E me senti super bem. Mas eu dei uma pesquisada antes, porque era um ambiente que eu não estou acostumada, que eu não vou. Então eu dei uma pesquisada e quando cheguei lá me senti super confortável. Então uma dica quando você não sabe o que vestir em determinada situação, pesquise no Instagram, no Google, pesquise imagens que vai te ajudar aí a dar um norte no que você vai usar. Antes da gente passar para a parte do que a gente tem que pensar antes de fazer o desapego para que ele seja mais seguro, por que é mais seguro? Porque quando eu, por exemplo, vou atender uma cliente, a gente passa por essa análise de estilo mais rápida, mais prática, e quando eu chego, por que isso? Porque quando eu chego no guarda-roupa dela, ela precisa estar segura do que eu vou falar para ela tirar. Porque senão aquilo vai dando uma angústia na cliente. Então ela precisa ter certeza que o que eu tô falando, tira, é pra tirar. E quando eu chego, eu mostro pra você, o que você acha desse shorts? Nossa, não tem nada a ver comigo, tá óbvio. Por quê? Porque a gente já fez esse trabalho que vem antes do desapego. Então é isso que eu quero trazer pra vocês. O que vocês têm que saber antes, pra que você, quando chegue no desapego do seu guarda-roupa, as coisas fiquem um pouco mais claras, tá bom? Mas antes, eu queria fazer umas perguntinhas pra vocês. Que você vai anotar a resposta nesse bloquinho de papel que eu falei pra vocês trazerem aqui hoje com caneta. A Vera tem uma calça cinza de alfaiataria que pretendo usar com uma blusa de frufru marrom. A calça é cinza. Ai, cinza com marrom, lindo, Vera. Nas fotos do meu neto de 23 anos, no aterro do Flamengo. Se forma de direito. Não usei ainda. Preciso de sapato. Olha que coisa linda, vai ficar lindo. Assim, pensando no que você me falou, uma calça de alfaiataria, que eu já imagino na minha cabeça como seria, né? Mas é a minha lupa, o meu olhar. Com uma blusa, provavelmente ela é de um tecido mais fluido, porque se ela tem um frufru, deve cair no tom de marrom, lindíssimo. E aí, Vera, vou dar uma sugestão aí. Você pode pensar, se você quer, dentro do seu estilo, se você quer estar toda de cores neutras, e aí você vai pôr um sapato em cor neutra, que você vai escolher, acaba sendo mais fácil, ou você pode pôr uma cor de sapato. E aí, pra não ser uma cor que grite muito no look, pelo que você está me contando da roupa, é uma roupa mais formal, mais arrumada, mais clássica, você pode ir pra cor de sapato que mais funciona para esses looks e já dá um toque de cor, um sapato vinho. Então se você achar de repente um escarpão vinho, eu não sei o que tipo de sapato que você está pensando em usar, mas a cor vinho, num cinza com marrom, vai ficar lindíssimo. Uma sugestão aí pra você pensar, já que você tá falando que tá faltando sapato. Sapato com saltinho. Vamos lá. Então vamos lá, vou fazer as perguntas pra vocês. Se você não quiser anotar, você reflete, mas lembrando sempre, o que não é anotado é esquecido. E todo o conhecimento que a gente tá falando aqui, se você não pratica, não aplica, você perde. Daqui 2, 3 dias você esqueceu tudo que eu falei já. Então vamos lá. Quais peças vêm à sua cabeça se eu te perguntar qual você mais pôs e tirou em 2025 e acabou não usando? Tenta lembrar aí que peças que você mais pôs e tirou e não conseguiu usar. Anota que peça é essa daí. 1 ou 2 ou 3, o que te veio à cabeça. Assim, rápido. Anota. Tenta, antes de você, pode anotar, mas tenta pensar por que você não usou. O que fez você tirar essa peça? Tanta vez, põe e tira, põe e tira. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma blusa branca, eu gosto muito de blusas fechadas e cavadas aqui no ombro, né? E eu tenho uma branca que é parecida, muito parecida com todas as outras. Toda vez que eu ponho, eu tiro. Ponho, tiro, ponho, tiro. Inclusive, eu já tirei ela do armário, tá ali separadinha. Porque essa semana ela... Falei, não, chega, filha. Não foi nenhuma vez, chega. O que ela tem de diferente das outras? Porque ela tem aquela manguinha japonesa que vem aqui, sabe? Linda, 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 linda. Ela é muito fechada. Ela vem aqui, ó. E aí eu não gosto. Mas só descobri quando eu parei de pôr e tirar, falei, deixa eu ver o que tá me incomodando nessa blusa. Ela é muito fechada. Então, é isso que me incomoda nela. Então ela vai embora. E aí já fez eu perceber que toda blusa que é muito fechada, que eu já sabia, mas nela eu não tinha percebido. Como ela era parecida com as outras brancas, não tem erro, né? Aí esse pequeno detalhe. Então pensa nessa peça em 2025, que você pôs e tirou, pôs e tirou, pôs e tirou. O que fez com que você tirasse e não usasse ela em 2025? Aqui. Vamos lá. Qual ou quais peças você mais usou e fez você se sentir linda? Agora é o oposto. Pensa aí, puxa na memória. O que você usou esse ano e fez você se sentir empoderada,
linda, super bem. E toda vez que a gente usa peças assim, quando a gente se veste da gente, sabe o que muda? O nosso comportamento, a nossa postura. A gente fica mais leve, a gente sorri mais, a gente se sente mais segura. Às vezes você vai até num lugar que a roupa nem tá tão adequada, mas você tá tão vestida de você que você não tá nem aí, você se sente super bem. Que peças foram essas que você vestiu em 2025 e que você se sentiu assim, bem, confortável? Anota, gente. Isso é super importante. Super importante para você entender o seu estilo e que é um dos passos para você chegar a desapegar do seu guarda-roupa com tranquilidade e com clareza. E a última pergunta que eu quero te fazer é: você testou alguma coisa nova em 2025 no seu estilo? Testou um cabelo novo? Porque estilo não é só roupa, né? A gente tá aqui meio falando de roupa por causa de guarda-roupa, mas estilo vai muito além da roupa. Na verdade, o estilo começa antes da roupa. O meu estilo é o meu jeito de falar, é o meu rosto, é o meu cabelo quando eu tinha cabelo curto, e agora tá mais comprido, faz parte do meu estilo. As coisas que eu repito de roupa complementam a minha identidade, mas o que é estilo mesmo é o que tá por trás da roupa. Então, você testou alguma coisa nova que não seja só roupa? Vê o que vem à sua cabeça assim. Esse ano pra mim eu testei uma coisa nova, meu cabelo comprido. Meu cabelo era super curtinho, quem me segue aqui há muitos anos sabe, eu tenho cabelo curto desde os 18 anos. Imagina quantos anos que eu tenho cabelo curto. E dessa vez eu deixei crescer. Eu vou crescer, vou mudar um pouco, né? Chega, vou me sentir de cabelo comprido um pouco. E aí tô descobrindo várias coisas, né? Que eu preciso de máscara, que eu preciso secar o cabelo, e que eu preciso arrumar o cabelo pra sair. Quando ele não tá bom, também tem uma coisa boa, você só prende, tá tudo certo, que nem hoje. Tô descobrindo várias coisas. Como é a minha personalidade com esse cabelo. Então, uma coisa que eu testei nova em 2025 foi deixar meu cabelo crescer. E você? Se eu te perguntar, você testou alguma coisa nova? Um esmalte novo, um acessório novo, uma cor que você nunca usou e percebeu que gostou? Anota, também é super importante. E aí, a gente vai pensar um pouquinho sobre qual que antes da gente entrar nos passos, qual que é o seu uniforme? O que você usa diariamente? O que você repete diariamente, né? Que nem a Beth falou assim, eu uso sempre as mesmas coisas. O que é as mesmas coisas? Anota. É legging com tênis e regata. É jeans com camiseta e regata. É rasteira. Anota ou substitui a anotação por aquele exercício que a gente falou lá no começo de fotografar você, que a gente comentou para você ver as repetições. Qual peça você mais... aqui. E uma outra coisa, a última coisa que eu quero que vocês anotem, que é importante. Quais são as situações quais são as situações que você mais tem dificuldade para se vestir? Anota aí. Essa é muito importante. Que provavelmente é onde estão as lacunas do seu guarda-roupa. E provavelmente onde você precisaria montar uma cápsula dentro do seu guarda-roupa. Anota aí. Pensa aí. Quais são as situações que quando aparecem, eu não tenho que vestir? E quando você diz eu não tenho que vestir, o que você não tem que vestir? Você não tem roupa para vestir? Você não tem uma terceira peça para o ar-condicionado? Você não tem um sapato para vestir, para calçar? Você não tem um acessório bacana? O que você não tem para essa determinada situação? Anota aí. Que a gente vai entrar agora nos passos. Eu vou passar rapidamente, porque eu quero dar uns desafios para vocês fazerem. Olha lá, Beth. Fiz luzes, cortei o cabelo e me achei poderosa. Adoro! Eu tive uma cliente há muitos anos atrás, acho que cliente que eu atendi há uns 23 anos atrás, muito mesmo. Eu falo 23, minha filha tem 22, foi antes da minha filha nascer. E ela tinha um cabelo comprido, ela era uma designer de joia, né? Um cabelo comprido, ela falando, eu preciso mudar. Eu falei, como assim? Eu preciso mudar radicalmente, eu confio em você, faz o que precisa ser feito. Eu falei, tá bom, eu vou cortar o seu cabelo curtinho. Ela falou, será? Claro, a gente conversou, mostrei referência. Cortei, a gente foi num cabeleireiro que eu indicava, que eu confiava pra fazer essa transformação, e a gente fez o cabelo dela super curtinho, assim, né, meio picado, meio despojado, não tão curto quanto o meu, mas mais curto. Gente, essa mulher, ela fez assim, ela aflorou a profissão. Ela me ligou do carro chorando saindo do cabeleireiro. Ela falou assim, eu nunca me senti tão linda, nunca. Eu nunca imaginei que cortar o cabelo faria eu me sentir assim. Isso é se vestir de você. Então, às vezes, é claro, dela foi uma radical, né? Cortar um cabelo comprido com um cabelo curto. Mas pode ser uma coisa pequena, né? Pode ser um batom, pode ser um jeito de arrumar o cabelo, pode ser pequenas coisas. Conforme você vai juntando, no final, o resultado final faz com que você tenha essa sensação de uau, sou eu, né? Então, Beth fez muito bem, Beth. Fez luz, cortou o cabelo e se achou linda. Nessa aí tem magra com ossinhos aparecendo.
Exatamente. Isso a gente vai falar, a gente vai entrar agora aqui a parte do corpo. O quanto, como eu falei aqui antes, a nossa identidade tá antes da roupa, né? E o corpo é uma delas. Então, aceitar, né? Se observar, é uma coisa que a gente não faz. E é, assim, imprescindível para você se sentir segura com qualquer roupa. É você conhecer o seu corpo. Então, muito bom. É Sara, eu não sei qual que é o seu nome, porque o seu perfil é Sarra Brito. Se quiser colocar aqui, eu falo o seu nome. Minha mãe também cortou o cabelo diferente. Minha mãe fez uma coisa que ela nunca tinha feito, né, mãe? Ela fez progressiva. Ela ficava com o cabelo, aí tinha aquele frizz, né? Que minha mãe deixou o cabelo todo branco. É lindo o cabelo da minha mãe, é todo branco. E ela fez progressiva, então o cabelo fica mais assentado. Deu uma facilitada na vida, né, mãe? Não sei se é progressiva ou se é botox. Acho que ela fez botox, eu não lembro direito. A Célia assumiu o grisalho, mudei a cor da armação do meu óculos. Ah, isso sim, quando a gente muda a cor do cabelo, provavelmente a cor do óculos, a armação do óculos interfere demais, né? Ela até tem a ver com o nosso tom de pele, olho e cabelo. Mas como o cabelo ele é muito grande em proporção ao resto, a armação faz grande diferença. A armação de óculos é um acessório, né? Então ela é super importante. Então, vamos lá. Quando você pensa na parte, só para finalizar a última pergunta, que foi da situação, né? Qual a situação que você tem mais dificuldade, o que você sente falta nessas situações, e aí você pensar, como eu quero me sentir nessas situações, que é muito importante. Já fiz os 5 minutos do cabelo, usei a vida inteira de longo, mas sempre com vontade de usar curto. Há 5 anos eu usei outra pessoa. Amei, me pergunto por que não fiz antes. E ela fica linda de cabelo curto. Eu conheci a Letícia pessoalmente, é uma seguidora aqui que a gente tem uma relação que fala por direct, a história com ela. E ela veio pra São Paulo visitar a filha e ela foi num evento que eu tava expondo com a Alba. E aí eu conheci ela pessoalmente, tô conhecendo muitas seguidoras indo nas feiras com a Alba. Então o cabelo dela é lindo. Então eu já conheci ela, a filha dela tem uma marca de velas maravilhosa. Brincos maiores, Dedéia, boa. Eu também comecei agora que o meu cabelo cresceu. Eu sempre quando tive cabelo curtinho, eu também usava brincos grandes, só em ocasiões especiais. Agora no dia a dia eu já tô colocando brincos maiores também tô curtindo. Tô arrasada, não fiz A minha irmã é essa pessoa, essa figura, ela sempre tira sarro de alguma coisa. Tô arrasada, não fiz nada. Deixa eu pensar, Rô. Verdade. A gente precisa mudar isso em 2026. Vamos sair às compras. Vamos lá. Então, agora vamos falar do que muda, né? O que você precisa ter consciência para você fazer o seu desapego com mais tranquilidade, ter mais clareza, mais certeza e essas perguntas de será que eu tiro, será que eu não tiro, elas ficam mais claras. Mariazinha, comecei a usar mais com os brilhos, muito glitter sempre. Nossa, a Maria mudou muita coisa. A Maria cortou o cabelo, ela tinha cabelo compridaço. A Maria tá usando umas peças de roupa diferente. A Maria tá trabalhando num ambiente mais corporativo, é casual, né? Mas ela tá usando mais alfaiataria. Você testou várias coisas novas, filha, esse ano. A Maria mudou, antes ela usava, isso não foi esse ano, mas antes ela usava muito prata, ouro branco, agora ela só usa dourado. A Maria mistura com uma sabedoria acessório, brinco, colar, pulseira, anel, ela se enche das coisas e fica tudo lindo. Então uma coisa que ela também aumentou foi o uso de acessórios. Minha irmã não me ajuda, não é verdade. Vamos lá, então o que você precisa pensar pra fazer um desapego com tranquilidade, que é o que eu faço com as minhas clientes, pra quando eu chego lá e eu mostro as coisas, ela fala, nossa, tá claro pra mim agora que isso não faz sentido, que isso não é legal. A Maria também coloca bastante cor na roupa, mas a Maria é da cor. A Maria é uma menina colorida, ela já é colorida de personalidade. Então quando ela coloca cor na roupa, ela faz assim, bum, ela se veste dela, né? A Maura, comecei a gostar mais de me arrumar e não sair com o estilo de sempre, no automático. Ótimo. E olha, isso é um exercício que eu faço, assim, e a maior dificuldade que eu tenho com as minhas, muito bem colocado, Maura, com as minhas clientes, quando a gente começa, né, a fazer a lapidação de estilo, será que eu tô muito arrumada pra essa situação? Porque tá sempre tão de qualquer jeito que só de colocar um colarzinho ou só de colocar a blusa por dentro da calça, acha que tá muito arrumada. E aí quando começa, eu falei, não, lembra que a gente falou, né? O teste das 24 horas, vai sair assim e vai se perceber. Aquilo passa a ser natural. O se arrumar, que antes era de too much, né? Ou passou um pouquinho, não, passa a ser normal. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, o olho precisa se acostumar, você precisa construir um olhar novo. Então, esse se arrumar é muito bom, é não sair de qualquer jeito, né? É dar aquela lapidadinha, aquela arrumadinha que faz toda a diferença. Muito boa, Maura.
Vamos lá. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, a coisa mais importante, estilo pessoal. Óbvio, Alana, a gente já sabe disso, né? Como que você faz isso? Primeiro, aquele exercício que eu falei das fotos é um. Segundo, você precisa construir uma pasta no Pinterest de inspiração. Mas mais importante do que criar a pasta é saber analisar a sua pasta. A gente não vai entrar a fundo nisso aqui. Eu vou fazer um convite para vocês no final da live. Mas a pasta, o que ela faz? Essa pasta de inspiração. Quando você começa a reunir numa pasta tudo que te agrada. Quando você chega no final da pasta, você vai olhar as fotos de cima e vai rolar assim, e você vai perceber que as coisas se repetem. E aí você começa a entender para onde está indo o seu estilo. Eu não vou entrar muito pesado nisso, porque é um assunto longo, a gente tem muito para falar sobre isso, muitas análises, quando entra corpo, quando entra rosto, quando entra cabelo. Mas o primeiro passo que você tem que fazer para pensar no seu guarda-roupa é criar essa pasta. Porque quando você cria essa pasta, te dá clareza do estilo que você quer vestir hoje. E você não necessariamente precisa ter esse estilo hoje, mas você pensar assim, é exatamente assim que eu gostaria de me vestir. É exatamente assim que eu queria que meu guarda-roupa fosse. E aí vai te dando uma clareza do que tem que ter lá dentro. Porque quando tiver as peças que você quer usar lá dentro, você consegue fazer as combinações. O que pode estar acontecendo quando a gente está na transição de estilo é que você quer vestir coisas que não tem lá dentro, porque ele está desatualizado. Lembra que eu falei? Que mina a criatividade, que impacta o guarda-roupa, é um guarda-roupa desatualizado. Você seguiu e o guarda-roupa ficou. Então essa pasta no Pinterest é super importante. E aí você vai construindo. Então como é que você começa a colocar? Você coloca assim, ó. Primeiro você vai pensar assim, eu sinto que eu quero usar roupas mais coloridas. Aí você coloca lá, roupas coloridas. Vê o que aparece. Quando você gosta de uma foto, pra quem não sabe usar o Pinterest, quando você gosta de uma foto, você clica na foto, as que vão vir embaixo vão vir no mesmo estilo daquela foto. E aí você vai construindo, aí você vai lá, salva. Aí quando você der o primeiro save, eu tô falando, gente, que tem muita gente que nunca usou o Pinterest, tá? Quando você der o save, ele vai te dar a opção, criar uma pasta. Aí você vai criar uma pasta, novo estilo. E vai colocando, vai colocando, vai colocando. Gostou? Bateu o olho, gostou? Depois você tem que analisar essas fotos. Você gostou? Será que você gostou da postura? Será que você gostou do cenário? Às vezes não é nem a roupa, é o cenário. Será que você gostou do jeito de arrumar? E aí você mesma, essas coisas, essas percepções é que eu faço com a minha cliente. A gente vai conversando, a gente vai levantando detalhe por detalhe até formar a pasta final, né? Que a gente filtra tudo e faz uma pasta final. Que aí fica com aquele mood board dela, que ela bate o olho e fala, é isso que eu quero pra mim, pro meu guarda-roupa. Então você entende que quando você tem essa pasta clara das coisas que é exatamente isso que eu quero, você consegue entender o que faz sentido no seu guarda-roupa hoje? E aí você vai falar assim, putz, mas é difícil tirar coisas, né? Às vezes a gente percebe que tem muita coisa que não vai funcionar. Não, às vezes você percebe que aquilo que você acha que não vai funcionar, você pode adaptar para aquele estilo. É só você olhar as fotos. Porque lembra que eu falei? A gente segue com uma base. O que acontece é que o estilo ele vai lapidando, vai amadurecendo. Então muito da sua base tem ali. E aí você tem esse filtro. Então quando você for analisar as fotos, presta atenção. Será que eu gostei do jeito de arrumar? Será que eu gostei dessa manga arregaçada? Será que eu gostei do jeito de amarrar a camisa? Será que eu gostei da cintura alta? Começa a analisar. Porque aí você vai ter mais clareza. Você não vai ter clareza de foto por foto, isso vai te dar um trabalhinho. Mas a hora que você vai analisando e vai filtrando, quando você termina a sua pasta, tá muito claro as cores que se repetem, os detalhes que se repetem, os tecidos que se repetem, as combinações que se repetem. E aí você consegue ter essa clareza de começar a construir esse estilo, de começar a construir esse guarda-roupa que tenha peças que te atendam dentro do que você gosta hoje. Deixa eu só pensar aqui uma coisa, se eu esqueci de falar alguma coisa do estilo. Dia a dia, interessante, acessório. A gente já falou disso. Então, quando você for pensar no seu estilo, sempre pensar além da roupa. Pensar no seu cabelo, pensar na maquiagem. Às vezes a roupa é simples, mas só de você passar um blushzinho, sabe? Dar um protetor com couro, uma base muito levinha, a roupa já muda, porque você já se sente mais bonita, você já se sente bem, e aí a roupa fica sendo, a gente falou disso essa semana, né, que teve o Golden Globe, que eu falei da Robin Wright. Ela não tava com joia, não tava com nada, né, ela tava simples,
Mas assim, às vezes, só da gente estar com um rosto mais coradinho, aquela roupa simples já faz assim, né? Então, se perceber a maquiagem que te representa, perceber se você gosta de passar batom ou não, perceber o tom do blush que você fica mais bonita, perceber o cabelo, o jeito de arrumar o cabelo. Hoje eu vou usar ele solto, vou usar um brinco maior. Hoje eu vou usar ele preso, bem chapado, vou usar um brinco maior. Hoje eu não vou usar nada, vou me sentir limpa pra ver como é que eu me sinto. Gente, estilo, a gente precisa fazer isso, porque senão se perde. E claro que a gente, quando vai amadurecendo, vai envelhecendo, nosso estilo vai ficando mais sólido, né? Mais forte. Mas você perceber detalhes é o que atualiza, é o que amadurece o seu estilo junto com você. Então, analisar o seu estilo, montar uma pasta. Quando você cria uma pasta, pode acreditar, as repetições vão fazer com que fique claro esse estilo. E aí, quando você chegar no seu guarda-roupa, você vai saber exatamente o que você quer ter. E aí, o que você vai fazer dessa pasta? Você vai anotar. O que eu percebi que repetiu? Eu percebi que repetiu calças de cintura alta, anota. Percebi que repetiu blusas mais fluidas, mais levinhas. Usa a palavra que você entender, não fica preocupado em colocar a palavra certa. Às vezes eu chego numa gente e falo pantacura, eu falo, o que é pantacura? Né? Não se preocupa com nomes, pensa naquele nome que você vai entender. Gostei de sapatos coloridos, gostei de looks com tênis. Não tenho tênis, todos os meus tênis são tênis de academia, mas eu percebi que os tênis da foto são tênis brancos, com solado branco. Esses detalhes mesmo, porque aí você sabe que tipo de tênis que você quer ter no seu guarda-roupa. Não adianta falar tênis casual. Não, isso é muito amplo, tem milhões de tênis casual. Como é que é o tênis? Eu gosto dos tênis que tem um solado bem fininho, sabe? Tem esse tênis tão flatzinho mesmo. Não, eu gostei dos looks com tênis que o solado é um pouquinho mais alto. Anota. Porque isso é que vai te trazer clareza do que deve ficar no seu guarda-roupa, o que deve sair e o que vai te inspirar a fazer as combinações dentro do seu guarda-roupa, tá? Então, essa é uma. A segunda coisa é sobre o nosso estilo de vida. A gente precisa se conscientizar do nosso estilo de vida hoje. Existe aquele guarda-roupa lindo, mas não é o ideal, não é o real pra você. Então, às vezes, eu já cheguei muito em guarda-roupa de cliente, que a cliente não sai de casa. O dia a dia dela é super tranquilo e ela raramente sai. E o guarda-roupa dela é lotado de roupa pra sair à noite. É um guarda-roupa desequilibrado. Então, você entender o seu estilo de vida, as situações, o seu estilo de vida, as situações que você tem no seu dia a dia, é que vão fazer com que você entenda qual é a porcentagem que você precisa ter dentro do seu guarda-roupa para atender essas situações. Então, raríssimas vezes eu tenho uma festa. Você não precisa ter um monte de roupa de festa. Raramente eu saio para jantar. Eu vou num cinema, saio para almoçar de final de semana com a minha família, mas jantar, só eu e meu marido, ou sei lá com quem, é raro. Não tem necessidade de você ter uma parte grande do seu guarda-roupa para essas situações. O que a gente faz quando a cliente tem esse tipo de situação e de dificuldade, a gente monta uma cápsula para essa situação. Então, para essa situação, a gente precisa ter um macacão, uma calça assim, uma blusa assim, um vestido e esses acessórios. E aí, essa cápsula se transforma em 10 looks. Quando aparecer aquele jantarzinho, ela tem ali 10 looks para vestir. Fora o que ela pode construir com a base do guarda-roupa dela, que não tem nada a ver com essa cápsula. Nada a ver assim, né? No sentido de não é para essa situação. Então, entender o seu estilo de vida para que você tenha um guarda-roupa montado para as situações que você usa e ter sempre para todas as situações. Então, ter sim uma bolsinha clutch ali que sempre vai te salvar se aparecer uma festa, um jantarzinho. Ter sim um sapato para uma determinada situação que você vai pouco. Você não precisa ter 4, 5 sapatos para sair à noite se você não sai à noite, né? E aí é que começa a pegar o desapego. Você fala assim, putz grila, né? Tenho 10 sapatos de salto e eu não uso nenhum, porque eu não saio mais. Antes eu saía muito, agora eu não saio mais. Vende. Pega, reverte isso financeiramente pra você. Doa pra pessoas que você gosta. Às vezes eu tenho um cliente que fala, Lana, eu tenho prazer em dar roupa pra você, porque eu sei que você vai usar muito melhor do que eu. Então, doe pra pessoas que você sabe que vai usar. Olha pra aquela peça e fala, você já fez muito sentido no meu guarda-roupa. Hoje não faz mais. Segue pra outra pessoa. Né? Então, reverte isso em valor, porque eu acho que essa a parte do desapego é muito difícil, né? Quando você percebe que você tem muita peça que hoje não faz mais sentido, que você não usa mais, tão novas, e como é que você vai tirar? Né? Então, quando você entende o seu estilo, que você fez aquela pasta, que ficou claro que repete, o que você usaria à noite, porque lá na sua pasta vai ter looks pra sair à noite, que é uma coisa que você nunca sai. Eu tô dando esse exemplo, tá, gente? Porque é um exemplinho mais clássico. Você vai entender que tipo de sapato você quer usar nessas situações.
E aí, se tiver um desses aí, você guarda um, dois que você mais gosta, o resto, tchau. Lana, não consigo. Tá novo, gastei, não consigo. Então tira de vista, põe numa caixa, põe num outro armário, em outro cômodo da sua casa, tira de vista. A gente precisa de um guarda-roupa limpo visualmente para que você consiga criar combinações novas. E a sensação que quando a gente tem de não ter roupa é sempre nas situações que a gente não tem muita frequência, que são esporádicas na nossa vida. Então, quando você tem consciência do seu estilo de vida, você consegue entender o que você precisa ter no seu guarda-roupa para aquela situação, que é fazendo aquele exercício que eu falei para vocês lá atrás. Quando aparece a situação, que eu fiz a pergunta, anota aí quais são as situações que você tem mais dificuldade para se vestir e o que você sente falta. É aí que você vai construir a cápsula do seu guarda-roupa para situações esporádicas do seu estilo de vida, tá? Por exemplo, uma mulher que trabalha fora todos os dias, em ambiente corporativo, sempre terninho, blazer, camisa, nananã. Chega no final de semana, ela às vezes quer colocar uma roupa mais casual, mais despojada, ela não consegue. Porque ela fala, o que eu vou pôr? Aí ela põe aquele vestido fluido com um escarpão e uma bolsa durinha estruturada de escritório. E aí a gente faz, então vamos começar a deixar o que tá sentindo falta. Tá muito duro, tá muito formal, eu queria uma coisa mais... Então a gente muda o modelo da bolsa, a gente muda o material da bolsa, colocamos uma bolsa mais molinha, né? Não colocamos um escarpão, que é um sapato que já lembra uma coisa mais social, num vestido de final de semana que ela quer estar mais casual. Então são essas percepções, são essas análises que a gente vai fazendo quando a gente faz essa pasta, quando a gente analisa as situações que a gente tem no estilo de vida e quando a gente percebe quais são as situações que a gente não tem dificuldade para se vestir. Então, primeira coisa, estilo pessoal. Segunda coisa, estilo de vida. Terceira coisa, corpo. As mulheres não têm o costume de olhar o seu corpo em frente ao espelho. Olhar os seus braços, olhar a sua barriga, olhar o seu bumbum, as suas pernas, os seus pés, o seu busto. Não tem esse costume, não conhecem o seu corpo. E você não conhecer o seu corpo é um dos caminhos para você ter mais insegurança com a roupa. Porque a mulher que é segura com o seu corpo pode colocar qualquer coisa que ela vai se sentir bem com a roupa. Mas isso você precisa se policiar, se treinar a olhar em frente ao espelho. Como é que eu sou? Tenho cintura? Sou mais reta? Tenho muito busto pra mim? Não, eu não gosto do meu busto. Tenho pouco busto? Eu tenho pouco busto, mas eu adoro meu pouco busto. Como que eu valorizo meu pouco busto? Como valorizar busto pequeno? Vai aparecer um monte de dica pra você. Meus braços. Não gosto dos meus braços. Mas, gente, a gente mora no Brasil, um calor infernal. Eu tenho um monte de seguidora que mora no Rio. Ela fala, como é que é a terceira peça no Rio de Janeiro? A terceira peça no Rio de Janeiro é kimono com a manga bem... Eu fiz uma live há muito tempo atrás sobre peças pro verão, né? Como que você escolhe peças pro verão que são bem versáteis, são mais frescas, tá? Lá atrás, faz muito tempo. Se você rolar o feed lá pra baixo, você vai ver uma live com o cabelo bem curtinho, com uma blusa, acho que rosa, lilás. Kimonos, né? Que a manga é bem larga, então o vento entra pela axila aqui, bem soltos, quando a pessoa não quer usar pra mostrar o braço, né? Camisas, né? Que arregaça a manga até aqui também, que o vento vai entrar por baixo, porque as camisas vão ficar abertas em cima de uma regatinha. Que mais que eu falei lá? Eu não lembro. Enfim. Mas antes de você pensar em esconder o seu braço, por que você vai esconder seu braço? Incomoda você ou incomoda o que os outros vão pensar? Você vai passar calor? Você prefere passar calor para esconder o braço? Então, são perguntas que você vai fazer. E arrisca. Arrisca sair com uma regata. Só que aí você não precisa colocar regata de alcinha super fininha, porque isso talvez vai chocar demais. Coloca uma regata com uma alça mais larga, né? Mais soltinha, uma regata que chame super atenção, que vai desviar o olhar do braço. A regata é tão linda que o braço nem vai passar despercebido. Aquela cor tá tão linda da regata em você que o braço vai passar. E você para de passar calor para esconder o braço. Então, começar a fazer essas análises, porque aí você percebe, poxa vida, eu acho que eu tô precisando comprar uma regata que me vista super bem para colocar meus braços de fora. Vai lá colocar na sua lista, que a gente já vai falar dessa lista, que alguém aqui comentou da lista, né? Que tem sempre uma lista. A gente vai falar dessa lista. Então, conhecer o seu corpo. É olhar realmente de frente pro espelho. Às vezes tem cliente que eu falo pra você vai ficar de calcinha e sutiã em frente ao espelho. Só você. Você é o espelho. Eu não vou estar perto. Quero que você se olhe. Veja como é que tá seu corpo. Sinta. Isso é super importante, gente. Olha lá, minha mãe falando. Minha mãe tem sempre uma luta com os braços, né, mãe? Não gosto dos meus braços. Mas, e mesmo assim ela usa regata.
Mas ela usa regata soltinha. Eu sempre, uma vez a gente saiu pra comprar, eu falei, mãe, leva essa regata que essa regata tá linda. E ela usa pra caramba, né, mãe? Uma regata que ela é branca, tem uma estampinha aqui, acho que parece uns quadradinhos, vermelho e azul marinho, e tem um douradinho aqui na gola, ela é soltinha, né, mãe? Ela usa essa regata aí. Às vezes não é que você não quer mostrar o braço, às vezes você tá mostrando o braço com uma regata que você não gosta, uma regata que não te veste bem. Testa aí. Então, conhecer o seu corpo. Então, estilo de vida, estilo pessoal, conhecer bem o seu corpo, porque aí quando você for olhar o seu guarda-roupa pra desapegar, você vai colocar a roupa e vai falar assim, essa roupa não tá me vestindo bem. Eu não tô me sentindo bem com essa roupa. Tchau. Você entende quando você toma essa consciência, esse desapego fica mais leve? Flui assim, tchau, não quero mais isso pra mim. Ah, essa cor, essa cor, essa blusa é linda, mas essa cor eu coloco, me abate, eu me sinto que tô abatida. Mas não vai me tirar essa blusa. Se a blusa tá linda no seu corpo, não tira por causa da cor. Tenta salvar. Sabe como você faz? Usa ela, passa um pouquinho mais de blush, passa um bronzer misturado com o seu blush pra dar uma coradinha mais bronzeada. Usa de repente com um lenço que tenha umas cores que você gosta. Usa com um brinco que ilumina o seu rosto. Veja se essa blusa é mais cavada. Cavada quando a cor não fica muito boa, quando é mais cavada é melhor. Quando é fechada que nem essa daqui, fica muito perto do rosto. Que nem areia, né? Quando reflete a luz do sol, a cor perto do rosto faz isso. Ela reflete no nosso rosto. É por isso que a cor interfere tanto na nossa harmonia facial. Então pensa, quando você tem essas consciências aqui que a gente tá falando, o desapego fica mais fácil. E eu te falo isso por experiência, gente. Há 25 anos eu trabalho com estilo, eu trabalho com cliente que quando ela vê a pasta dela, quando ela vê as fotos, quando ela vê as fotos que ela tirou dela, quando ela entende, a hora que eu chego pro desapego, ela faz sozinha. Eu só pergunto, e essa aqui? Não, isso não tem nada a ver. Isso, às vezes ela fala, não, isso aí não tem nada a ver. Eu falei, não, tem sim. Sabe aquele look lá que tá lá na pasta? A gente vai usar com isso, isso. Ah, é verdade, ele tem essa pegada aí mais ou menos no que a gente falou. Vamos manter. Então, fica mais fácil, tá? E a última é entender as lacunas do seu guarda-roupa. Mas as lacunas, o que são as lacunas? É o que falta. Mas você só vai saber o que falta quando você entender todos esses 3 passos antes. Corpo, estilo de vida e estilo pessoal. Elas vão aparecer com clareza quando você tiver essas partes anteriores bem claras para você, mas não menospreze as anotações. Sentiu que fez falta? Anota, gente. Na hora que você for fazer o seu guarda-roupa, o desapego, às vezes você não usa uma regata porque você não tem um sutiã para usar com essa regata. Às vezes você não usa uma calça porque você não tem uma calcinha para usar com aquela calça. Às vezes você não usa um vestido porque ele tá marcando e tá faltando só uma combinação por baixo para que ele caia melhor no seu corpo. Então anota uma combinação. Agora é que eu vou te falar como que você faz essa lista das lacunas. Essa lista precisa ser bem específica, bem detalhada. Foi aquele negócio do tênis branco. Não adianta colocar tênis branco. Não. É tênis branco com solado grosso de couro. Calcinha cor da pele para usar com a calça pá. Regata. Quando que você vai perceber qual é o tipo de regata que tá faltando no seu armário? Quando você tiver a pasta no Pinterest, que você fez o seu estilo pessoal, tem várias regatas lá que você vai gostar. E aí você pode colocar a regata e pode até colocar a foto que tava ali no Pinterest. Você já vai ter a sua pasta no celular, você olha ali, regata estilo tal, regata com decote tal, regata com detalhe, regatas coloridas, ainda não sei que estilo. Para usar com o quê? Porque é isso que você tem que pensar quando você for fazer a sua lista. Com o que eu vou usar essa regata? Quero regatas coloridas para usar de final de semana com calça de linho. Pronto. Quando você for para a loja, você já tem a visão da onde vai entrar essa regata colorida. Porque se você não fizer essa anotação, depois de 2, 3 dias, depois de uma semana, você olhou sua lista, você já não lembra mais por que você precisa de uma regata colorida. Te garanto. Então, lista de compras é lista bem detalhada. E aí, vamos entrar na parte que... Aqui, peraí. Então, o que você tem dúvida vai para uma caixa. A lista de compras. Uma outra coisa que você tem que saber do seu guarda-roupa quando você for fazer o desapego, que é a manutenção, né? Que é essa lista. A segunda é substituir uma peça que você tirou, que você adora, mas que não faz mais parte do seu estilo. Vou te dar um exemplo. Eu adoro usar shorts. Não eu, tá? Mas vamos supor que você fale. Eu adoro usar shorts. Quando você abre seu guarda-roupa, sua gaveta de shorts, só tem shorts jeans. Que você usou muito, mas que agora você põe shorts jeans e fala, nossa, não sei nem como combinar, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Então você vai tirar os shorts jeans, de repente vai deixar um ali, porque né, um shortzinho jeans sempre pode ser útil pra alguma coisa.
deixa aquele que te veste melhor, o resto você tira, e aí você vai anotar na sua lista, shorts de alfaiataria, shorts de linho, shorts cintura alta, sei lá, os shorts que você quer usar, que você viu aonde? Naquela pasta que você fez. E coloca lá na lista. Então, muita coisa você vai tirar, mas você vai substituir pelo estilo que você quer vestir hoje, tá? Quando você tem muita peça repetida, é um outro jeito de desapego também. Então, você tem um monte de shorts, vamos continuar nos shorts. Você tem uma gaveta com 5 shorts, e aí você usa super pouco shorts. Você percebe que, nossa, se eu for usar uma coisa de verão, eu não vou usar os shorts, eu prefiro usar um vestido. Então, você vai deixar um shorts. E aí, qual shorts você vai deixar? Aquele que te veste melhor, aquele que tá mais novo, depende do critério ali que você tem, né? Às vezes nenhum tá novo, então você vai deixar aquele que te veste melhor. Aquele que você vai conseguir fazer combinações com o quê? Com as fotos que você deixou no Pinterest, na sua pasta, tá? Então, substituir peças que você tá tirando por outras no seu estilo, ter a lista detalhada, ter peças coringas, que a gente falou lá atrás, porque o impacto do seu guarda-roupa é muitas vezes não ter peças coringas pra fazer combinação com a sua base de estilo. Então, de repente, você é uma pessoa que usa muito jeans e camiseta, e é o seu estilo. E aí, quando aparece um jantarzinho, por que não usar o seu jeans e camiseta? Mas aí, você vai colocar uma bolsa diferentona, ou vai colocar um colar, ou vai colocar um brinco, ou vai fazer um cabelo diferente. O que você vai fazer de diferente? O que vai ser coringa pra você levar a base do seu estilo para situações diferentes daquelas que você já usa diariamente? Então, ter essas peças coringas é o que faz. Então, assim, de repente é uma jaqueta de brilho, de repente é um colar bacanudo, de repente é um sapato colorido, que você vai saber como? Quando você olhar a sua pasta no Pinterest, porque todas as suas referências visuais vão estar lá. E quando você começar a anotar as suas observações na sua pasta, né, que eu falei pra você, anota lá, estou gostando de calças assim, faz esse notes no celular. Porque quando você estiver na rua, quando você aparecer numa loja, você vai te ajudar a lembrar qual é o estilo que você está querendo seguir. Então, isso é super válido. Ter no celular essas notas do que você quer trazer pro seu guarda-roupa, tá bom? Acho que 1h15 de live, vamos lá. Deixa eu ver, as lacunas, a gente já falou. Eu vou fazer vou instigar vocês a pensarem numa coisa aqui, e aí a gente vai entrar nos desafios que eu quero deixar pra vocês na semana. E quero convidar, se alguém tiver com uma peça aí do guarda-roupa que não consegue usar e gostaria muito de usar esse ano, mas que adora a peça, eu posso convidar você pra entrar na live comigo e eu te ajudar a pensar essa peça, tá bom? A gente deixa pro final, mas aí já deixa aqui que você quer, deixa a peça aí perto de você, que você quer entrar. Vou fazer uma pergunta pra vocês que é muito boa, pra vocês começarem a pensar que peças que não podem sair do seu guarda-roupa. Se a sua casa começasse a pegar fogo, que peças que você salvaria do seu guarda-roupa? Pode anotar aí. Se você tiver com seu caderninho, anota. Gente, vocês não fazem ideia do valor dessas anotações. O que você levaria se seu apartamento estivesse pegando fogo? Eu já começo a dizer do meu aqui. Eu levaria minha jaqueta de couro, eu levaria minha calça jeans cintura alta. A ideia é você pegar 1 ou 2 peças de cada departamento, tá? Que você tenha que sair desse apartamento e você consiga se vestir de você, porque você vai perder tudo. O apartamento tá pegando fogo. Minha jaqueta de couro, minha calça jeans cintura alta. Vai pensando aí. As minhas regatas. Uma jaqueta de brilho. A minha bota, que vem no joelho. Minha camisa de linho. Vai anotando. Essas peças são a base do seu estilo. São valiosas. Essas não podem sair. E são essas que você precisa repetir nas suas compras, só que de formas diferentes, de repente. Ou no tecido, ou na cor. Aí vai depender da outra classificação do seu estilo, né? A gente não vai entrar em estilo profundamente, mas é por aí. Então você já tem uma base de quais são as peças que vestem a sua base de estilo, a sua essência. E aí a partir daí você só vai ramificando e adaptando para outras situações, com uma jaqueta, com colar, com cabelo, com uma maquiagem, enfim. Assim a gente vai caminhando. E o que eu quero, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, muito importante. Quando você chegar no seu guarda-roupa e você não souber se a peça fica ou sai, mesmo fazendo a sua pasta, mesmo entendendo o seu corpo, mesmo entendendo a situação de vida, você tem uma peça ali que você usa, que você gosta muito, mas que você usa muito pouco.
ou que você usou uma vez, ou que você usou muito pouco. O que você pode fazer para te dar inspiração para combinar essa peça? Você vai lá no Pinterest e você vai digitar essa peça no Pinterest. E eu vou colocar aqui pra vocês, eu coloquei aqui um exemplo já pra deixar pronto pra vocês. Loafer vermelho. Sabe? Loafer é aquele sapatinho mais masculino, sabe? Sabe qual que é? Vermelho. E aí você coloca isso no Pinterest. Ele vai te trazer todas as fotos que tem esse tipo de sapato. E vai te trazer inspiração pra combinar essa peça do seu guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Deixa eu ver como é que eu viro aqui a câmera. Peraí. Vou tirar. Vou virar e vou mostrar pra vocês. Aqui. Olha só. Olha o que aparece quando eu coloco o loafer vermelho. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar seguido da palavra street style, que é um estilo de rua, pra te mostrar esse tipo de foto, tá bom? Senão ele vai te mostrar a foto assim, ó. De peça achando que você quer comprar. Não, a gente não quer comprar, a gente quer inspiração. Então aqui, ó, já me deu uma ideia de combinação com o loafer vermelho assim, ou assim. E você não precisa copiar a produção, você precisa entender, vou fazer aqui. Você precisa entender o que disso aqui você gostou. O que disso aqui você gostou? Disso aqui eu gostei o estilo anos 70, que é o meu estilo. De década, o meu estilo é o estilo anos 70. E essa blusa aqui é total estilo anos 70, com esse jeans assim. Então eu gostei disso aqui, aí tem aqui, ó. Aí eu vou descer mais, tá? Aí eu tenho aqui mais casual, ó, com loafer vermelho. Olha que ó, eu achei interessante, loafer vermelho com uma camisa listrada. Não tinha pensado nisso, vou usar o meu loafer assim. E assim, você vai tendo inspiração pra combinar aquelas peças que você adora, mas que você usa pouco, porque às vezes você não tem inspiração. Ah, com preto achei muito contraste, não sei se gosto, vou experimentar. Mas talvez com uma calça cinza aqui, com essa camisa azul, porque eu gostei disso aqui, ó, do cinza com azul. Ao invés de pôr a calça preta, talvez eu coloque uma calça cinza, camisa azul e o sapato vermelho. Então você vai tirando ideias. E aí o que você faz? Você perde isso? Esquece isso? Não. Você pode criar uma pasta, meu loafer vermelho, e aí salvar essas fotos lá, toda vez que você quiser tá lá, ou você já faz uma anotação, ou você salva a foto e já vai guardando uma pasta no seu celular. Eu ensino as minhas clientes a salvar as fotos e colocar numa pasta no próprio celular, que ela não precisa de internet para acessar quando ela precisa. Aqui um outro jeito mais casual, com a barra dobradinha, ó. Então você vai tendo ideias, ó. Ah, aqui adorei, não tinha pensado em combinar com branco e jeans, olha que interessante. Então vai te dando ideias para combinar aquelas peças que você gosta, que estão no seu armário e que você usa muito pouco. E às vezes só falta o quê? Inspiração. Então, essa é uma boa tática para você ter inspiração com peças que você usa pouco, tá bom? Outra coisa só, lembrando que isso é uma coisa óbvia, mas nem sempre é óbvia, peças que estão muito velhinhas, gente, puídas, precisa sair do guarda-roupa. E se você ama muito aquela peça, põe como substituição. Estou tirando um tricô assim, assim, assado, preciso repor. Aí você pode até tirar foto. Sapato é a mesma coisa, sapato que tá muito velho, descascando, que você não vai levar no sapateiro, ou que não tem mais jeito, a mesma coisa. Estou tirando um sapato marrom, substituir o meu sapato marrom assim, assim, assado. Isso é o que faz construir um guarda-roupa mais limpo, mais clean, mais conectado com você e com mais criatividade. Porque eu tô te dando como você pode buscar criatividade. Quanto mais você exercitar a criatividade, mais fácil vai ficando no dia a dia. Então, entender as situações, o seu estilo, tudo isso vai fazer com que você tenha um guarda-roupa mais inteligente. Dá trabalho? Talvez. Se você curtir o processo, né? Eu sempre falo aqui pra vida, pra tudo. Você precisa aprender a curtir o processo. Se você só pensar na reta final, quero tirar tudo, deixar o guarda-roupa limpo, aquilo fica pesado, né? Não precisa ser um processo. Pega um pouquinho, pega uma taça de vinho, liga uma playlist, põe uma música, né? Chama uma amiga, faz com ela, né? Ah, hoje eu vou fazer só a parte de camiseta, só a parte de gaveta. Amanhã, ou na semana que vem, eu faço a parte de cabide. Fica mais gostoso, tem que curtir o processo, tá? Então, o que eu queria deixar hoje aqui pra vocês é isso. Que o desapego do guarda-roupa, ele fica mais claro e mais seguro quando a gente entende o que tá por trás. Quando a gente começa a se analisar, se perguntar, fazer os exercícios de estilo, que é assim, entender as situações que estão faltando roupa. Tudo isso faz com que o desapego fique mais leve,
tá? Eu vou deixar alguns desafios pra semana, se vocês quiserem fazer e me marcar, eu vou adorar. Se vocês quiserem me mandar, tirar foto, e assim a gente vai ajudando vocês com o que eu posso, tá bom? Eu vou adorar se vocês mandarem e me marcarem. Primeiro desafio da semana, anota aí. Deixa eu ver só se tem aqui, ó. Camiseta branca e minha calça jeans pantalona. Um tricô preto, gostei. Calça jeans pantalona também salvaria, Maura. Um tricô preto e branco, curto, com a manga larga, que eu amo, e meus colares. Pronto. Aqui eu já consigo imaginar o seu estilo pelas peças que você tá salvando. Todas as peças que vocês pensaram em salvar quando o apartamento tá pegando fogo, já fala muito sobre o seu estilo. Adorei, Maura. Primeira vez aqui. Aqui foi ótimo. Agora eu vou falar dos desafios, tá? Dedé, não vai embora não. Falar do desafio, vou dar um recadinho no final, tá? Quem quiser entrar com uma peça do guarda-roupa, se quiser uma peça que gosta muito, não usou em 2025, quer usar e quer entrar aqui comigo na live, a gente faz, tá bom? Vou escolher uma pessoa se tiver alguém pra entrar. Desafios da semana. Vamos lá. Anota o desafio aí. Desafie-se a pegar uma peça do seu guarda-roupa e pensar em pelo menos 3 combinações com elas em situações diferentes, que é o que eu faço nos posts aqui. Faz esse exercício essa semana. Pega uma peça aí, uma camiseta, uma blusa, uma calça e faz 3 combinações que você ainda não usou. Não pode ser uma que você já usou, que você não usou. Você já vai ganhar 3 combinações novas com uma peça no seu guarda-roupa se você se desafiar a fazer esse desafio, tá bom? Depois eu vou deixar salvo aqui no Stories, mas só pra vocês já saberem. Outro, pegue 3 peças desse ano que servem pra sua vida agora. Peças que você que tem a ver com você hoje. Pode ser um jeito de combinar, pode ser um acessório, pode ser um sapato, uma bolsa. E tenta fazer uma combinação com ela. Uma peça que te vista hoje. Tenta fazer uma combinação com ela diferente do que você já faz. Uma só. E veja se essa peça fica ou sai. Sabe aquela peça que você tem dúvida? Que você fala, será que me veste? Será que não me veste? Tentei usar, não usei. Faz uma combinação e vê se sai. Se não sair nenhuma combinação, fazendo esse exercício do Pinterest que eu mostrei aqui, sai. Vai embora. Se tiver dúvida, põe na caixa. Mas não fica amontoando um monte de coisa na caixa não, porque a ideia não é deixar na caixa, a ideia é sair mesmo. E o último desafio, que é pega um look básico que você usa sempre, aquele que você usa sempre, a sua fórmula, tá bom? Aquele, por exemplo, pra mim seria a regatinha fechada com calça jeans e uma rasteirinha. Pega essa base e transforma pra outra situação, uma situação que você sempre tem a sensação que não tem o que vestir. Então, esses 2 principais desafios que eu quero deixar pra essa semana pra vocês. Se você quiser fotografar e me marcar, eu vou adorar. Que é uma peça, 3 looks diferentes para 3 situações diferentes. E o outro é pegar a sua base de estilo e transformar ele em outra situação. Uma situação que é aquela que você sempre fala que não tem roupa pra vestir. Tá bom? Seja com acessório, seja com cabelo, seja com maquiagem, seja com sapato, com bolsa, um lenço, uma terceira peça, não sei. Faz aí esse exercício. Isso vai ativar a sua criatividade. Vai ser muito gostoso, é uma delícia esse tipo de exercício. É muito útil, seria bom ter uma... É isso, gente. É o que eu queria passar pra vocês hoje sobre o desapego de guarda-roupa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui, mandar. Mas acho que já tá bom, né? 1h30 de live foi bastante. Quero agradecer todo mundo que apareceu aqui. Deixa eu ver se apareceu alguém pedindo pra entrar, que eu não vi. Meu tênis bordô. Legal. Letícia, acho que atiraria o armário pela janela. Boa, Letícia, eu também, viu? Meu armário tá bem redondinho, não queria perder nada, não. Essa sua é malha ou poliamida? Esse aqui, eu acho que é poliamida. Aquele tecido bem geladinho, sabe, Dedeia? É um body, bem geladinho. É da minha filha. A gente divide roupa aqui. Entrou... Acho que é isso, gente. Ninguém pediu aqui pra entrar pra ver nenhuma peça, então tá bom. Então, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui hoje. 1h30 de papo, foi bastante. A gente, acho que deu pra ficar bastante coisa. A gente falou sobre os passos que precisam vir pra você fazer um desapego seguro, como que você pesquisa a inspiração para peças que você usa pouco no seu guarda-roupa, como que você cria inspiração pro seu estilo, para quem tá mudando de estilo, para quem tá criando uma identidade nova, sobre idade, corpo. A gente falou sobre as dores do guarda-roupa, o que impacta um guarda-roupa e como solucionar
isso que empaca o guarda-roupa. E um convite que eu quero deixar só é o seguinte: a partir de fevereiro eu vou fazer encontros mensais pra gente falar sobre determinado tema. Então a gente vai escolher, por exemplo, chegou uma pergunta aqui pra mim, como combinar cores e acessórios. Eu não consigo responder aqui porque é muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Então a gente vai ter temas que a gente vai abordar um por mês. E assim a gente vai renovando toda a nossa sabedoria e conhecimento sobre estilo pessoal, tá bom? Então quem quiser participar, quem gostar da ideia, não vai ser em live, vai ser separado, vai ser pelo Zoom, pra gente se encontrar em outro momento, fora do Instagram. Quem tiver interesse, é só mandar um direct pra mim, eu tenho interesse, com nome e e-mail, que aí eu vou criando a listinha de espera, tá bom? Mas a partir de fevereiro a gente vai ter esses encontros. Eu quero ajudar vocês mais próximos, assim, de uma forma mais próxima e mais efetiva. E aí eu acho que esses encontros eu consigo colocar dentro da minha vida, da minha agenda, e consigo ajudar vocês mais, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Obrigada pela interação, obrigada por participarem. Eu vou colocar esses 2 desafios aí, se vocês fizerem, me marquem que eu vou gostar de ver, tá bom, gente? Lembrando que amanhã é a nossa última live da semana do Zero ao Hábito. A gente vai falar sobre prática de atividade física com a treinadora Aline, sobre corrida e sobre qualquer outra atividade física. Para quem quer começar a fazer uma atividade, falta entusiasmo, falta vontade, não sabe o que fazer. O papo de amanhã vai ser assim, amanhã às 7 horas da noite, tá bom? Muito, muito obrigada, gente. Beijo.